Olá, boa noite, seja bem-vindo à União Brasil. Você vai ver na edição de hoje. A Feira Solidária do Shalom abre as portas para a população. Corra para aproveitar os produtos. No Dia do Consumidor, uma notícia não muito saudável. Milhares de medicamentos vão sofrer aumento a partir do dia 31 de março. Crianças e adolescentes infratores e os reflexos da política pública brasileira. E ainda, os cuidados que você tem que ter com os seus rins. A partir de agora, no União Brasil. Aqui no Ceará, uma comunidade católica está transformando produtos apreendidos em cidadania. É a Feira Solidária do Shalom, abrindo as portas para a população. Uma feira em prol da vida. Esse é o verdadeiro intuito da Feira Solidária promovida pela comunidade católica Shalom. A instituição recebeu uma carreta de mercadorias doada pela Receita Federal. Todo o material será vendido e o valor arrecadado será revertido para projetos sociais. A nossa meta é a construção da sede, que hoje nós pagamos o aluguel. Recebemos essa terceira vez que nós recebemos essa mercadoria da Receita Federal, que, aliás, eu quero agradecer à Superintendência da Receita de estar fazendo essa doação para as entidades sociais do nosso estado. Você chegando aqui, você realizando a sua compra na Feira da Solidariedade, você vai estar ajudando crianças e adolescentes carentes, você vai estar ajudando dependentes químicos, pessoas que sofrem, você vai estar ajudando pessoas necessitadas. Nós estamos aqui na rua Delmiro de Farias, com rua Papi Júnior, no bairro do Rodolfo Teófilo, aqui perto do Instituto do Câncer. Os produtos doados pela Receita Federal não podem ser comprados para revenda. A Receita Federal ela faz doação de mercadorias para órgãos públicos, nas diversas esferas, como também para entidades beneficentes, consideradas de utilidade pública. E essas entidades beneficentes, elas podem fazer bazar com essas mercadorias e vender exclusivamente para pessoas físicas, para que elas possam angariar recursos e utilizar na sua obra. A feira é aberta à população e a entrada custa apenas 1 quilo de alimento não perecível. E a Feira da Solidariedade abre todos os dias a partir de 9 horas da manhã e vai até às 16 horas. Isso horário de entrada, porque depois que você está aqui dentro, pode fazer suas compras com tranquilidade. E aqui tem produtos para todos os gostos. Eu separei esses aqui, tem essa bolsa de apenas R$30. Todos esses kits aqui, com meia, R$15, um preço bem acessível para o bolso. Vale a pena vir conferir essa Feira da Solidariedade, porque além de tudo você ainda vai estar ajudando instituições que precisam da sua ajuda. Emanuel aproveitou os preços e, para agradar a noiva, comprou um presente em especial. Aqui o cinto de pelúcia que eu comprei por R$20, assim, um cinto de pelúcia que a gente encontra em lojas normais por R$100, a gente comprou de 20, que é uma coisa muito mais barata. E você pode vir aqui e conferir as promoções que já está acabando, né? Tragédia no Japão. Não há registros de vítimas brasileiras entre as vítimas do terremoto. Até o momento, não há registros de brasileiros entre as vítimas do terremoto no Japão. A Embaixada do Brasil em Tóquio orienta a comunidade brasileira a seguir instruções japonesas sobre terremotos e alerta para que as regiões costeiras sejam evitadas. Essas informações estão sendo passadas inclusive em língua portuguesa. Autoridades do Japão dizem que barras de combustível nuclear podem estar derretendo dentro dos reatores do complexo de Fukushima. Os níveis perigosos de radiação fizeram com que o governo japonês ordenasse a 140 mil pessoas que se mantivessem em suas casas. A intenção é evitar que haja contato direto com o ar contaminado. Não está descartado um segundo abalo sísmico, dessa vez a ressaca do terremoto primeiro, dessa vez pode ter até 7 pontos na escala Richter. Os rins são órgãos importantíssimos para o bom funcionamento do corpo humano. Mas você sabe para que servem os seus rins? Você cuida bem deles? Você vai ver agora na nossa matéria história de pessoas que sabem muito bem o valor que tem cuidar bem dos rins e hoje são exemplos de superação. Quem
vê toda essa alegria, nem imagina que essa cantora já passou por uma situação muito difícil. Ela fez transplante de rim e hoje vive uma vida normal, interagindo com pessoas também transplantadas através do programa RimArt, do Hospital Geral de Fortaleza. O RimArt é uma instituição que funciona dentro do HGF de apoio aos pacientes renais, os pacientes transplantados, os pacientes que aguardam transplante, né? Então, é um serviço, vamos dizer, da nefrologia do HGF, mas aberta a todo o estado do Ceará e até pacientes de fora do estado do Ceará. Isso faz com que eu faça esses trabalhos, com que eu aprenda mais, com que eu tenha mais força para viver, com que eu tenha assim, o crescimento, o meu amor próprio cresceu ainda mais com o transplante. Mas a artista já esteve na mesma situação que 90 mil brasileiros, tendo que fazer hemodiálise, um tratamento para pessoas com doenças renais crônicas. É como uma filtragem do sangue. Infelizmente, a maioria de nós não cuida bem dos rins. Evitar doenças renais, quais os cuidados que o senhor tem? Rapaz, nenhum. Se tem tanta informação, por que as pessoas se cuidam tão pouco? Relaxamento, né? Sem dúvida, né? É relaxamento. Ou às vezes até falta de tempo mesmo. A Sociedade Brasileira de Nefrologia lançou a campanha Proteja Seu Rim, Salve Seu Coração, para alertar sobre esse descuido com a saúde. A gente, inclusive, vai capacitar agentes de saúde para aplicar um questionário que faz o rastreamento dos pacientes em risco para a doença renal crônica, e esses pacientes serão novamente vistos nos postos de saúde, no sentido de que eles tenham realmente o diagnóstico elucidado, porque a doença é silenciosa. Algumas pessoas precisam ficar atentas, pois estão mais propensas a terem problemas nos rins. Pessoas que têm hipertensão ou diabetes são pessoas que podem evoluir com problema renal. E esse grupo de risco abrange muita gente nesse país. São 33 milhões de hipertensos, 17 milhões de idosos, 16 milhões de obesos e 7 milhões de diabéticos. Um exame tão simples quanto o de urina pode dosar a creatina no sangue e detectar se seu rim está saudável. Alguns cuidados também podem ser tomados. Além de saber do histórico de doenças da família, é bom tomar alguns cuidados básicos como forma de prevenção. Evitar o sedentarismo, ter uma alimentação saudável e, principalmente, diminuir a quantidade de sal dos alimentos. Por isso, é importante saber aonde e o que você está comendo. Não importa a idade, sempre prevenir é melhor do que remediar. O médico fala que é muito quem tem pressão alta e diabético, é perigoso, né? O problema renal, né? E eu estou me prevenindo exatamente para isso. É bom a gente se prevenir sempre, né? Desde na minha idade, que eu tenho 19 anos, até onde você puder, né? Porque é bom saber se você está ok ou não de saúde. Bom, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu convido para entrar aqui no estúdio a doutora Ana Lúcia de Sá Leitão, médica da Secretaria de Saúde do Estado. Olá, muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Fique à vontade. Doutora, vamos começar falando sobre os hábitos que podem afetar diretamente o funcionamento dos rins. O que nós fazemos hoje que, para quem é saudável, pode afetar o bom funcionamento desses órgãos? Para quem é saudável, que não sabe que tem a doença renal, porque no início ela é uma doença silenciosa, o que pode afetar é o uso indiscriminado de medicamentos, como os anti-inflamatórios, por exemplo, o diclofenaco de sódio, que as pessoas conseguem tão fácil. O fato da pessoa se manter obesa, sedentária, o estresse, o álcool, o tabagismo, o fato de você ser hipertenso e ou diabético e não tratar adequadamente essa doença, isso tudo em conjunto pode levar ao desenvolvimento da doença renal. Qual é a maneira mais efetiva de se evitar problemas nos rins, mesmo com essa prática que nós temos de automedicação? A maneira mais efetiva de evitar a doença dos rins, a primeira coisa é você saber se é grupo de risco para a doença renal. Você é hipertenso, é diabético, é obeso, é idoso, tem história de doença na família, certo? Então você vai a um posto de saúde ou procura o seu médico para fazer uma avaliação se você tem ou não doença renal. Se você tem doença renal, você precisa tomar cuidados, como tratar adequadamente essa pressão, diabetes, evitar os medicamentos que eu citei, manter-se em exercício físico, evitando o estresse, para evitar que essa doença progrida. Não existe alguma maneira de se identificar se há algum problema renal? É por dores, é por... Não, a doença renal no início ela é silenciosa. Então, como descobrir? Através de exames simples.
Foi o que nós estávamos fazendo, a Secretaria da Saúde, em parceria com a Sociedade de Nefrologia, na Praça do Ferreira, agora sábado. Com o simples exame de urina e também com o simples exame de creatinina, nós podemos fazer um rastreamento das pessoas que têm ou não doença renal. Então a pessoa procura o seu posto, pede para realizar esses exames, porque ela pode ter a doença e ser assintomática. Então é muito simples. A senhora, como é médica da Secretaria de Saúde do Estado, eu pergunto se o Ceará hoje tem uma boa estrutura para atender pacientes renais. Olha, o Ceará ele tem boa estrutura para atender pacientes em estado final, né? Existe o serviço do Hospital Geral, tem o serviço da Faculdade de Medicina, tem várias clínicas que atendem pacientes que fazem diálise, atendem pacientes que fazem, nós temos excelente serviço também de transplante. E o que eu faço na Secretaria de Saúde, no núcleo de atenção primária, é exatamente a outra parte. É a ponta do iceberg, é o começo, é a prevenção, é evitar que um paciente evolua para esse estágio final da doença, que é exatamente a prevenção primária da doença. E essa prevenção está sendo feita a partir do Programa de Saúde da Família, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima obrigada, oportunidade. Boa noite. A Autoridade Pública Olímpica será presidida por Henrique Meirelles, a convite da Presidente da República. O ex-presidente do Banco Central disse sim a Dilma e permanecerá no cargo por 4 anos. Sua função será coordenar as obras federais, estaduais e municipais até a Copa de 2014. Henrique Meirelles justificou a decisão da presidente com a sua experiência de 8 anos à frente do Banco Central no governo Lula, além de sua extensa agenda de investidores nacionais e internacionais, incluindo órgãos esportivos. Crianças e adolescentes infratores e os reflexos da política pública brasileira. É logo depois do intervalo.